Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, podcast que trata sobre Bittrex 24. A gente está aqui desde outubro de 2018, sempre trazendo algum assunto ligado ao Bittrex 24, diretamente ou indiretamente, né? Como tem alguns temas também que ampliam aqui um pouco a nossa visão em relação a Bittrex. Se você estiver no YouTube, já te convidar para se inscrever aqui no canal, ou se estiver no Spotify, se inscreve também e deixa 5 likes lá, que vai nos ajudar também a fazer o conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Se esse conteúdo você está vendo ainda dentro do mês de julho de 2026, deixa eu te dar um toque, tem uma promoção do Bittrex que acaba agora com até 36% de desconto para novos planos e também upgrade. Então, se você está fazendo upgrade de plano, você pode se enquadrar. E depende aí qual é o plano que você está escolhendo, sempre no anual vai ter uma margem de desconto. Entre em contato aqui com o nosso time que a gente vai te apoiar nisso daí, tá bem? E só para fechar aqui, a gente também tem um apoio da Sonax, que é o nosso parceiro de telefonia. Então se você está procurando uma telefonia integrada à Bittrex 24, tem a Sonax, que é um excelente parceiro, uma excelente telefonia, inclusive a gente usa aqui. Tem um aplicativo no Marketplace lá do Bittrex que você pode baixar e testar por 14 dias e vai ter um QR Code na tela aqui. Você também pede lá pro pessoal da Sona que eles vão dar um dia para você testar, tá bom? Esse aqui é o nosso saudoso 24Cast, é uma honra estar por aqui com muitos conteúdos, né? A gente passa por aqui geralmente às quintas-feiras com conteúdo novo. O episódio de hoje é bem importante, é quase que um anúncio, na verdade quase é um informativo. O Bittrex levantou aqui a mão para os parceiros pedindo uma ajuda para trazer uma informação de um tema que eu já falei em outros momentos, mas eu tive que retomar. E aí, eu estou trazendo uma estreia aqui da casa. Eu vou fazer a minha conexão até Belo Horizonte, você vai reconhecer pelo sotaque. Fala, meu mais novo mineirinho aqui da CRM Think, bem-vindo ao 24Cast. Estreia, né, meu amigo? Sim, uma estreia. Obrigado pelo convite. Para todos que escutam, um prazer. É um sotaque diferenciado, melhor que existe. Não, o sotaque de mineirinho é bacana. O Edu é o nosso CS, está aqui no time já há alguns meses, tem feito um trabalho brilhante, elogiei ele no privado, mas vou elogiar aqui também. É um trabalho brilhante realmente que ele faz e realmente tem feito uma diferença para a nossa operação e principalmente também para os nossos clientes. Quem já falou com o Edu, tenho certeza que vai concordar comigo. E como todo mundo que passa por aqui, Edu, eu ajudo muito vocês, que às vezes eu informo com mais tempo, às vezes eu informo na véspera, que foi o teu caso. Até para não ficar muito ansioso, eu falei, Edu, vamos gravar comigo, tem um tema aqui que quero te trazer para gravar. E aí você pensou, beleza, vamos programar. Eu falei, só que é para amanhã. Mas você, como um bom mineirinho, fez lição de casa. Edu, faz um rápido aí, fala um pouco da sua carreira enquanto CS. Fala um pouco desse papel, quanto você tem se engajado, sua visão de CS, até a gente falar sobre o tema de hoje, que é a autenticação em 2 fatores. Claro. Recente a gente teve uma conversa que eu acho que eu consegui expressar bem, que eu acho que resume ali ser o CS de uma empresa. Eu já trabalhei em outra empresa como CS, lá eu tive uma experiência muito importante, muito boa, e de lá eu carreguei os valores que eu acredito que um CS tem que ser, que é o guardião de uma conta. Então, Perfeito. Hoje aqui na CRM Think, eu faço esse papel, eu até usei um exemplo de um meme, que é aquele que tem o soldadinho defendendo uma criança que está deitada na cama. Eu acho que o papel do CS é esse, de defender a empresa, defender o sistema e defender o cliente também. Ele está ali nesse intermédio, ele defende todas as partes, ele conversa com todos. E ele quem dialoga e resolve os problemas para os clientes antes, claro, de virar realmente um problema. Perfeito, já como dentro de uma, como é que eu vou dizer assim, de forma preventiva, né? E a gente aqui tem muito essa cultura, né? Óbvio, né? Como empresa a gente tem sempre coisas para melhorar, mas a gente tem um cuidado gigantesco aqui de tentar estar próximo dos clientes, dar um retorno. Hoje a gente já tem de fato essa cultura aqui. Cara, passa para o Eduardo. O Eduardo se tem alguma coisa que não sabe ainda de quem é, coloca lá, joga a bola para o Eduardo, que ele vai arredondar a bola, então é bem bacana. Edu, vamos entrar aqui no bate-papo de hoje, porque ele é bem importante. Eu recebi um e-mail, né, como eu e outros parceiros também, onde o Bittrex ele trouxe que vai colocar como obrigatória a regra de autenticação de 2 fatores. Curiosamente, informação aqui, lá no episódio 98, nós passamos de 350, eu trouxe esse tema também. Na época a gente explicou o que era,
etc. Então, quem quiser, talvez tenha dúvida, volta lá no episódio 98 que eu explico. Mas acredito que já é um tema mais atual. Ele já, de lá para cá, muita coisa já passou. E, pelo que eu estou entendendo, o Bittrex, ele trouxe aqui um cronograma que a gente vai falar um pouco disso, mas essa camada de autenticação de 2 fatores, ela passou a ser uma coisa importante porque acho que a gente tem hoje muitos sistemas, tem muitas possibilidades, tem até a própria IA, e eu acho que o Bittrex sentiu a necessidade de realmente quase que impor para os clientes ter isso daí para estar protegido. Queria que você falasse um pouco do que você estudou e sua visão em relação a essa mudança do Bittrex, esse novo posicionamento deles. O primeiro ponto aqui, né, para todo mundo entender, o Bittrex eu vou falar um pouco aqui, lançando um cronograma, nós vamos discutir ele aqui, aonde ele está deixando claro que vai ser obrigatório a autenticação de 2 fatores. Então, mas eu não quero usar, você vai ter que usar. E aí eu queria um pouco a visão tua, Edu, o porquê dessa importância, né? Enfim. Claro. Bom, eu ia trazer isso, a importância de a gente entender que o Bittrex ele está impondo, não é uma opção. A autenticação de 2 fatores, ela tem que acontecer a partir dos prazos que estão definidos, a gente vai falar sobre eles depois, mas ela vai acontecer. E é muito interessante esse movimento do Bittrex, porque hoje em dia, diferente de lá atrás, quando foi feita a primeira gravação do podcast sobre o tema, a LGPD já atualizou muito. Então, o Bittrex, ele faz esse movimento, principalmente pensando ali na proteção dos clientes dele. Então, eu não confio as minhas informações em um sistema que não tenha como me passe segurança. Então, o Bittrex, ele faz esse movimento, ele vai nessa remada de segurança e vai ser muito importante para os clientes, porque hoje o Bittrex, ele conta com essas capacidades de integrações, você pode ter uma assinatura por meio de um parceiro que faz acesso ao seu ambiente. Então, tornar o sistema mais seguro e evitar brechas ali para que alguém consiga acessar o seu ambiente, pegue os seus dados, como a gente já viu alguns casos de ataques cibernéticos que fizeram a coleta de dados, venda de informações, é fundamental para todas as empresas hoje em dia. Concordo. E aí o Bittrex traz muito esse lugar aqui, né, no material que a gente recebeu, da importância, porque se alguém adivinhou a sua senha, ou a senha foi vazada, ou você tinha realmente uma predisposição de usar uma senha meio que padrão e a pessoa descobriu, ela vai chegar até uma certa camada, né? Então, a dupla proteção, a questão dos 2 fatores, ela é um segundo nível que vai contar com alguma outra coisa. Até eu fui pesquisar isso na internet, eu fiquei curioso, a questão de 2 fatores, porque geralmente é um primeiro fator, que é o que você já sabe, como a sua senha habitual, e um segundo fator, algo que você tem ou que é um código no celular, ou um aplicativo que aí dá uma segunda camada de segurança, talvez para quem talvez seja um pouco mais leigo e está tendo acesso agora ao tema. Então vejo como uma ferramenta que também, nos últimos anos, apesar de você estar no time aqui há pouco tempo, você já era um usuário, já estava dentro do ecossistema. O Bittrex tem crescido muito em grandes contas, e aí eu acho que quando você vai para essa camada, não tem como fugir de olhar para uma governança, e assim, não é opcional, né? Precisa ter, né? Sim, a gente tem que pensar que uma empresa, o que ela tem de mais valoroso para ela são os dados que ela tem. Sem dúvida. Então, ela tem que fazer o que puder para proteger esses dados. E aí, o Bittrex, pensando nisso, ele falou, então vamos lá, não vou te dar opção mais. Porque antes era opcional, você se protegia, toda empresa que se preza vai se proteger. Sim. Mas o Bittrex está querendo colocar isso não como opção mais. Verdade. Lembrando que eu vou deixar aqui no descritivo desse episódio um material, o link do Helpdesk para você habilitar. Como faz? Vamos deixar o material aqui. O Bittrex, como sempre, né, ele tem todo o material lá no Helpdesk e aí você vai poder fazer, é muito simples, não é algo complexo. A nossa ideia aqui é mais falar um pouco do porquê, da importância e tudo mais. Pelo que eu vi, e aí eu quero uma ajuda tua, a gente já vai falar do cronograma, Edu,
lá no passado, eu até te perguntei isso ontem, existia um aplicativo separado de OTP, né, para poder fazer isso. Isso ainda é necessário? Fala um pouco de como vai funcionar agora. Não, hoje em dia não é mais necessário. Hoje em dia, quando você faz ali a sua ativação da autenticação dos usuários, e aí só trazer uma informação rapidinho. Hoje em dia é possível você fazer individualmente, então eu vou lá e ativo para mim, ou o administrador do ambiente força, vamos colocar dessa maneira, a ativação para todos. Então existem essas duas maneiras. E aí todo mundo que tem ali o aplicativo no celular, hoje em dia a autenticação é feita por ele. Então, o aplicativo não... do Bittrex. Aquele Isso, normal que tem para Android e para iOS, beleza. Exatamente. Então, eu ativei ontem até para ir testando, para ver como é. Feita a ativação, quando você clicar para ativar, você vai fazer a leitura de um QR Code e aí vai informar que aquele é o seu dispositivo de confiança. Então, hoje, quando eu desconectei de propósito e loguei novamente, eu fiz a primeira camada de autenticação, que era a senha, e aí automaticamente chegou uma notificação no meu aplicativo do Bits perguntando: é você quem está entrando? Essa é a segunda camada. E aí eu cliquei que sim. Então, se eu não reconhecer algum login, eu clico: não sou eu, e essa pessoa não vai conseguir acessar o meu ambiente Bittrex e eu protegi os dados da nossa empresa. Sim. Agora, se a gente for levar para um ambiente mais amplo, né, não é nada do que já acontece com muitas ferramentas por aí, né? Bancária, tem o próprio Google Authenticator, que é usado por muitas ferramentas, o próprio Conta Azul, que é o ERP que a gente usa aqui, né, ele também tem 2 fatores. Eu sei que o OMI também tem 2 fatores usando via Authenticator, então não é que o Bittrex está... E essas ferramentas, inclusive o próprio Conta Azul, já é obrigatório há algum tempo, tá? Nos últimos meses. Então, assim, na minha visão, o Bittrex não está reinventando nada e também não está tentando atrapalhar nada, mas eu acho que ele está trazendo para a mesa como uma ferramenta, uma solução extremamente preocupada e com todos os cuidados, dizendo, não, se você quer seguir usando o Bittrex, eu preciso que você se enquadre em boas práticas, né? Você tem essa visão também? Sim, eu ia trazer esse ponto. O Bits, ele não está reinventando a roda. Sim. E aí você trouxe uma informação muito boa, que é o Bits, ele está percebendo a capacidade dele e as contas grandes que ele está atingindo. Sim. Pensando nisso, ele pensou, já que eu sou uma conta grande, já que eu tenho essa importância, eu preciso proteger os meus clientes. E aí, hoje em dia, a autenticação de 2 fatores já está no nosso dia a dia. O Google, quando a gente vai fazer um login, a gente clica lá, sim, sou eu que estou fazendo acesso. Quando você vai entrar em um outro computador, já te dá a opção de você fazer acesso direto pelo celular, porque é um dispositivo de confiança. Então, a autenticação de 2 fatores, ela já está no nosso dia a dia. Ela ainda não tinha chegado no Bittrex, e o Bittrex está chegando nela agora. Sim. Muito bom, muito bom. Tem um material que eu tô até consultando aqui, que depois a gente vai vou disponibilizar aqui no descritivo, que tem basicamente explicando, tem uma FAQ, onde ele fala as perguntas, né, em relação a os 2 fatores de autenticação, por quê, como tem que fazer e tudo mais, é meio que um passo a passo. E aí ele fala por que o banner não aparece para todo mundo, né, e como fazer aparecer, por que a notificação push se não chegar o login. Então ele explica tudo nesse material que eu vou deixar aqui, né, se alguém tiver alguma dúvida, acho que é bem importante para poder sanar e tal. Então o Bittrex tomou o cuidado de deixar o material bem detalhado. Agora, o Bittrex dessa vez, o Bittrex tem cada vez mais usado, vou usar o termo usado no bom sentido, que eu acho que é isso mesmo, contado, acho que essa palavra é melhor, contado com a parceria do seu ecossistema, diga-se os parceiros, para levar, às vezes, a comunicação para os clientes, né? E isso, eu acho que o Bittrex ainda não comunicou para os clientes, ele realmente pediu a nossa ajuda. E aí eu estou aproveitando aqui o 24Cast para levantar a mão e falar, cliente, olha só, vai ter esse movimento e você precisa fazer. E aí eu acho que vale, né, até peço a tua ajuda também, porque tem empresa que não necessariamente existe uma pessoa da tecnologia que cuida do Bittrex, mas tem um administrador. Às vezes pode ser o dono, às vezes alguém dentro da empresa foi direcionado para cuidar do Bittrex. É bem importante que essa pessoa participe agora desse processo, né? Sim. Primeiro que o administrador ele consegue forçar todo mundo a fazer essa ativação. E como a gente já falou,
as pessoas terão um prazo para elas se adaptarem. Caso elas não façam essa autenticação, elas perderão acesso naquele ambiente. Então, elas vão precisar entrar em contato com o administrador do ambiente para fazer esse acesso. Então, é importante que o administrador que tem informação, que consegue ali gerir o ambiente de todo mundo, ele já se antecipe, já faça essa ativação. E aí, com o apoio nosso, por exemplo, já estamos gravando esse podcast, já estamos falando sobre como é simples o processo, porque não é difícil. Eu fiz o processo assim em menos de 5 minutos, já consegui ativar. E aí até trazendo o porquê de o Bitrix estar contando tanto com o nosso apoio, porque nós fazemos isso como clientes também. Então, nós conseguimos passar para os nossos clientes, não de forma técnica, com termos, com jargões, a gente consegue ali, olha, você vai clicar ali, e aí o cliente que tem ali, não é especializado em tecnologia, ele vai conseguir fazer o processo, porque nós passamos para eles de uma forma natural, uma forma simples. Verdade, concordo com você. E olha só, falar um pouco do cronograma aqui, o que o Bitrix trouxe, né? Os parceiros, né, que somos nós, a gente tem que ativar a partir do dia 27 de julho, aí nós temos 14 dias de período de transição para se adequar, pelo que eu entendi. A partir do dia 3 de agosto, obrigatória ativação para todas as contas Enterprise, aí tem os 14 dias. E no dia 10 de agosto, eu vou pedir depois para a produção está aqui para me ajudar a lembrar, vamos colocar um textinho ali na tela para ajudar a gente a lembrar a ficar isso ali. Então, do nosso não precisa mais, 3 de agosto, planos Enterprise, 14 dias para se adaptar, 10 de agosto, planos Professional, e aí 14 dias de adaptação e transição. Curiosamente, os planos Free, Standard e Basic, não, por enquanto, não é obrigatório. Acredito porque aí são empresas ainda de pequeno porte, que talvez não estão olhando para isso. Mas, se você usa Standard Basic, eu acho que não é obrigatório, mas por que não, né? Acho que você pode deixar a sua empresa protegida. Do ponto de vista aqui de prazo, é bem ok, né, Edu? Sim, é um prazo super tranquilo. Assim, como eu disse, eu ativei em 5 minutos. 14 dias não é possível que não dê para você fazer do seu time inteiro. E o administrador consegue forçar que todo mundo ative e ele consegue definir também um prazo para que isso aconteça. Então, quando ele ativa lá para todo mundo, quando ele seleciona a função de que todo mundo deve ativar, vai chegar uma notificação e essa notificação tem um prazo. Então, o seu administrador estipulou que até 3 dias a partir de agora você tem que fazer essa autenticação no seu ambiente. Então, temos um prazo de 14 dias. O administrador que forçou a ativação tem outro prazo, então os nossos clientes vão conseguir fazer com certa tranquilidade essa ativação no ambiente deles. Legal isso aí, hein? Gostei dessa parada, não sabia que você conseguiria configurar. Eu até depois vou dar uma olhada nisso daí. Isso é bem interessante. Eu comentei aqui sobre o Basic, né? Quem está nas contas que talvez não seja necessário, mas pode ser uma ótima oportunidade, né, para deixar a empresa ainda mais protegida, né, cara? Não é porque talvez a sua empresa é uma empresa relativamente pequena que você não pode criar essa cultura de cuidado com o dado, né, cara? Sim, exatamente. Não é porque você está ali atendendo 50 clientes que os dados desses clientes não são valiosos para você. Então, você proteger os seus clientes, proteger a sua empresa é um ponto primordial que tem que ser feito, não importa o seu tamanho. E proteção é proteção, a gente não tem que brincar. E tem um ponto aqui, né, que minha empresa usa a Bitrix há muito tempo, por algum motivo a gente tem um turnover e tal, e talvez, será que eu desativei aquela pessoa, se ela está usando? A partir agora, quando você ativar isso aqui, esquece, meu amigo. Não importa se a pessoa tinha a senha acessável, ela não pode acessar mais. Exatamente. De alguma forma vai blindar, principalmente se ela não tiver a informação, né? Então eu acho que é uma outra camada de segurança que vai ajudar. Tem um detalhe aqui, Edu, que eu estou lendo aqui no material, as contas Professional Enterprise ativadas serão, se você comprar o Bitrix agora, né? Depois dessa política, uma conta, depois de 30 dias da compra já vai ativar os 14 dias de teste, entendeu? Então, conta nova adquirida a partir de agora, provavelmente agora, vamos falar aqui a partir de agosto, daqui 30 dias, ela já vai ser,
14 dias já vai ter ativação do período de transição. Então, ou seja, conta nova já vai entrar na regra nova, né? Em outras palavras. Sim. Eles já entram e, assim, é bom que ninguém sofre com o processo de adaptação. Todo mundo já chega inserido nesse processo de segurança que o BITRIX implementou agora. E para ficar claro, o que é o mecanismo aqui de período de transição, né? Os 14 dias. É que dentro desses 14 dias, o funcionário ele vai ser notificado e pode usar dentro desses 14 dias. Depois disso, ele não vai conseguir mais e vai precisar do 2 fatores para fazer o login, né? Então, exatamente. Não tem. E é muito bacana a gente frisar que o administrador do ambiente BITRIX ele vai ter muito poder agora. Então, não fiz autenticação nesse período de 14 dias, eu precisarei que o administrador do meu ambiente faça essa liberação para que eu consiga utilizar. Então, se é uma regra de uma empresa que todo mundo faça, você vai identificar ali alguns funcionários seus que não estão cumprindo, que não estão indo de acordo com essa regra que você está implementando na empresa de segurança. Concordo. O que até o Peter sugeriu aqui, e até para empresas que têm um parceiro, como a CRM Think e outros também, nós, parceiro, a gente fica como opcional em relação à dupla verificação dentro do ambiente dos clientes. Na CRM Think, a gente já usa isso como obrigatório há muitos anos. Todos os nossos clientes, a gente tem o contato e os nossos consultores, para entrar em qualquer base, ele precisa pedir um número que fica no celular. Então é uma segurança que a gente aplica aqui desde sempre. E aí talvez valha um acordo entre parceiro e cliente e tal, mas aqui como regra o BITRIX deixou aqui como opcional. E aí como parceiro, o BITRIX pediu de fato a nossa ajuda para propagar e a gente também cuidar dos nossos clientes, entrar em contato. Provavelmente é uma ação que o Edu já deve estar concamitando aí, planejando com o time aí a gestão dele, mas de fato a gente vai, além desse conteúdo que a gente está preparando aqui, fazer um contato com os clientes para realmente ajudar eles, né? Porque é uma movimentação, tem que fazer, é obrigatório, e às vezes o cliente ele está lá no dia a dia dele e, enfim, deixa passar. Então a gente tem também esse papel, né, Edu? Sim, vamos pensando nas ações que já foram definidas, que a gente pode fazer para ajudar nossos clientes. Nós vamos fazer um pequeno vídeo, não um pequeno shorts, claro, mas um vídeo também não extenso, porque o processo não demanda um vídeo tão extenso. Nós faremos um vídeo ensinando como fazer essa autenticação, a ativação da autenticação, para que quando chegarem para a gente, estou precisando de uma ajuda, a gente consiga disponibilizar esse vídeo para que os nossos clientes assistam. E, assim, estou com dúvida, nosso time CRM estará aqui disponível no suporte para ajudar. Vou deixar uma dica aqui. Se a gente tiver esse vídeo pronto até a publicação desse episódio, a gente pode colocar o link no descritivo aqui, né? Sim, podemos. Fica a dica, a gente pega o vídeo, sobe lá no YouTube e coloca o descritivo aqui nesse episódio também. Porque aí quem tá aqui, opa, quero aprender a fazer, fica ali, né? Sim, fica. Já deixei a missão aqui, ó. O time minha missão. O time de... Como chama? A produção suporte. Pensando, lá vai mais um link que eu tenho que adicionar no pós-produção. Na produção fica atenta, não pode passar nada. Então, assim, ó, esse é um movimento, de novo, né, que a gente está muito mais aqui para informar, para levar isso para os nossos ouvintes e clientes, né? Às vezes tem gente que ouve aqui, não necessariamente está aqui com a gente, mas é um papel que a gente tem de trazer com muita responsabilidade. Então, assim, ó, se a tua empresa usa BITRIX, Enterprise ou Professional, já fica atento que você vai entrar no prazo, a gente vai deixar aqui certinho, mas eu comentei, né, se você perdeu a partir do dia 3 de agosto de 2026, obrigatório para plano Enterprise, aí tem 14 dias de adaptação, e a partir do dia 10 de agosto, obrigatório para plano Professional, com também 14 dias de adaptação. Free, Standard e Basic não entra nessa regra por enquanto. Acho ok, acho que bem coerente. O BITRIX está... É aquele negócio de falar, podia ter avisado com mais tempo. Não vai mudar muito a vida, né? Você tem 15 dias para se adaptar, né? Não é um negócio assim de
ele é alto impacto no que diz respeito à segurança, mas não é um negócio que impacta na tua operação, né, Edu? Sim, e assim, é um prazo bem tranquilo, se a gente for pensar, a adaptação para fazer isso aqui vai demandar um dia, e aí você tem, estou com dúvida, tem 13 dias ainda para chamar a gente, e a gente consegue te auxiliar nesse processo de ativação. Então, será um prazo tranquilo. Boa. Edu, tem algum tema aí dentro desse assunto aqui que eu não te perguntei, que você estava nas suas notificações, que você quer trazer aí? Aproveite. Esse episódio ele é relativamente curto, mas ele é bem importante. Tem um tópico que eu acho muito importante a gente falar sobre, que são os códigos de recuperação. Que é o que ele chama de código de backup, né? Exatamente. Pensa que você fez a autenticação e aí quando você está finalizando o processo, aparece para você baixar um arquivo que são os códigos de recuperação. São 20 códigos que você, caso perca o seu celular, que é onde chega a notificação, você consegue utilizar estes códigos para liberar o seu acesso no Bittrex. É um código de utilização única, então utilizou aquele código, ele é expirado, o Bittrex acaba com ele, então você tendo 20, Legal. Você tem 20 oportunidades, mas eu queria trazer que faça um download desse arquivo, salve em uma pasta do seu computador que você tem acesso fácil, que você decora o caminho, para que caso aconteça de você precisar desses códigos, você consiga fazer esse acesso facilmente e você não perca seu acesso ao Bittrex. Muito bem colocado. Eu esqueci de guardar o meu. Vou fazer isso depois, inclusive. Quando eu fiz ali, eu deixei passar, mas agora você está me orientando, vou fazer na sequência, muito bem lembrado. E aí você pode usar então 20 vezes. Depois isso. Eles morrem, você tem que gerar outro. Assim, depois dos 20 eu não sei como mas eu sei que você tem 20 oportunidades. Mas claro, que o Bittrex, pensando, né, que são 20 oportunidades, ele já colocou outras alternativas para quando você não tem esse acesso disponível. Então, tem o SMS também, que hoje em dia é um caminho, e tem a liberação pelo administrador. Como eu disse, o administrador vai ter muito poder. Então, não estou com acesso ao meu celular. É interessante que você faça no seu celular pessoal ou aquele celular empresarial que só você tem acesso, porque ele vai ser a chave do seu ambiente Bittrex. Se é um celular que você compartilha com outras pessoas, não vai ter segurança, porque ele vai ser a chave para diversos outros ambientes. Então, fez ali com o seu celular pessoal, esqueceu em casa, não vou conseguir acesso aos meus códigos de recuperação, vá ao administrador do seu ambiente Bittrex, faça o processo de, quando você tentar o login, aparece lá, fazer login com outras maneiras. E aí tem como você informar que não está com os códigos, não está com o seu celular, e vai chegar uma notificação para o administrador liberar o seu acesso por tempo determinado. Então, 2 dias, por exemplo, se eu não estiver enganado, são até 10 dias que ele consegue fazer essa liberação para você. Claro, ele confirmando que é você e tudo mais, porque pode ser uma pessoa se passando por ti, mas ele consegue fazer essa liberação para que você consiga entrar no ambiente sem a segunda autenticação. E aí a segunda autenticação, no caso, seria ele confirmando que é um cliente, que é um funcionário, e aí ele libera o seu acesso. Muito bom. O que mais que você colocou nas suas anotações aí? Acho que as informações mais curiosas seriam essas mesmo, do poder do administrador e a necessidade e urgência de salvar os códigos de recuperação, porque caso você não tenha ali em mãos o seu celular, você consegue fazer login pelos códigos. Muito bom. Cara, eu acho que é isso. Então, reforçando para os clientes, então esse episódio aqui a gente trouxe quase que um anúncio, replicando o anúncio do Bittrex sobre a autenticação de 2 fatores, que a gente já trouxe lá no episódio 98, em 2021, ou seja, 5 anos atrás, basicamente, sobre a autenticação de fatores, que era opcional, e agora o Bittrex está trazendo essa questão como obrigatória, e aí a gente vai precisar, todos os clientes Enterprise e Professional vão precisar se adequar, e tem umas datas que a gente colocou aqui, e a gente já colocou aqui no episódio, dia 3 e dia 10, e mais 14 dias de adequação, fica bem
bem ok. Edu, acho que é isso, cara. Acho que sim. Claro, se alguém tiver dúvidas, pode chamar a gente responde Certamente. todas as dúvidas. E estamos à disposição. Muito bom. Edu, obrigado, viu? Volte mais vezes aqui ao 24Cast. Agradeço o convite. Estamos por aqui, caso precise. O Mineiro faz questão de voltar. Beleza. Valeu, Bruneirinho. Obrigado. Gente, chegando ao final aqui do mais episódio do nosso 24Cast. Então, ó, se você está no plano Enterprise ou Professional, já se programa aí para se adequar, né? Porque eu acredito que é uma segurança bem importante para a tua companhia, para o teu Bittrex. Como eu citei até aqui no episódio, já tem vários sistemas que eu acompanho, até que eu uso aqui, já tem obrigatoriedade de 2 fatores, então não é uma novidade, mas é uma adequação importante para um sistema como o Bittrex, né, que sempre preserva a governança e segurança, e aí é uma forma de você também não deixar isso passar na tua empresa, tá bom? Não esquece, se inscreve aqui no canal, estou por aqui todas as quintas-feiras, e aqui no canal da CRM Think tem muito material também, tá? Se inscreve que aí você vai ser notificado quando entrar um vídeo novo. Obrigado e até o próximo episódio. Até lá!